agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. O tema que nós vamos estudar nesta noite é uma continuação da mensagem, da palavra que eu comecei a falar na quarta-feira. Preparados para a guerra, parte 2. É importante você compreender, por mais absurdo que pareça a ideia de guerra, o fato, a verdade, é que nós estamos em guerra. E nós vivemos grandes lutas, grandes batalhas, grandes adversidades, dia após dia. Várias vezes, você às vezes acorda, está em paz e de repente, do nada, algo se levanta contra a sua vida. Algo investe contra você, investe contra a sua casa, investe contra a sua família. E Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Paulo tinha Timóteo como um filho na fé. E Paulo chama Timóteo e fala: Timóteo, olha, este é o dever, há um dever sobre a sua vida, há uma responsabilidade sobre você. Eu estou encarregando você, Timóteo, de uma responsabilidade, que segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto, ou seja, você foi alvo, Timóteo, você foi objeto de algumas profecias, e você precisa combater. Ele diz assim: combate firmado nelas o bom combate. Paulo fala para Timóteo que segundo aquilo que ele havia recebido, havia um dever nele, um dever de combater o bom combate. E nós temos que nos preparar. O fato é que todos nós temos um desejo muito grande de entendermos ou compreendermos o futuro. Todos nós temos aquela vontade, aquele desejo de que pudéssemos prever alguma coisa. Eu queria saber como vai ser o meu futuro, eu gostaria de saber como vai ser o meu amanhã. O fato é que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Nós podemos ter tudo planejado, nós podemos idealizar o melhor para as nossas vidas, mas nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. No entanto, o que eu posso lhe dizer, não se assuste com isso, é que constantemente nós vamos nos deparar com algumas situações de guerra que vão se levantar e vão investir contra as nossas vidas. E é importante você estar preparado para a guerra, preparado para a batalha. Agora, como que eu me preparo? Paulo falou assim para Timóteo: olha, você tem um dever, eu te encarrego de você, segundo as profecias que você já recebeu e foi objeto, que você possa combater. Quando o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, nesta carta para o seu filho na fé, ele está dizendo: Timóteo, há uma maneira de combater, com a palavra. Lembrando, recordando-se da profecia, da palavra de Deus. Bispo, como que eu me preparo para combater, para lutar as guerras que do nada se investem, se levantam contra a minha vida? Com a profecia, com a palavra de Deus. Nós temos que fazer o uso da palavra. Mais adiante, agora no capítulo 6, Paulo volta a falar sobre este assunto, e ele diz assim no capítulo 6, versículo 12: combate o bom combate da fé. Então, como que nós vamos combater um bom combate? Através da nossa fé. Eu quero que você entenda o seguinte: existem combates que nós não vamos poder fugir deles. Existem guerras que, quer você queira ou não, você vai ter que lutar. Existem situações que serão o trampolim ou a plataforma de desenvolvimento e de crescimento para que você chegue a outro nível, a outro patamar. Será necessário que você, pelo seu caminho, se depare com algumas guerras que serão inevitáveis. Todos nós, de alguma maneira, amados, queremos fugir da batalha. Sempre parece que às vezes a sensação que nós temos, eu não quero confusão, eu não quero guerra com ninguém, eu não quero batalha, eu não quero saber de nada, eu quero paz, eu quero amor, eu não quero confusão. Mas há momentos na vida que guerras, você precisa saber disso, serão inevitáveis.
Haverá momentos na sua vida que você vai ter que combater o bom combate através da fé. Há momentos na sua vida que você vai ter que confrontar situações. Você vai ter que confrontar pessoas. Você vai ter que confrontar contra o mal. Haverá momentos na vida que combater, confrontar, guerrear, lutar será inevitável. Eu sei que algumas pessoas pensam assim, bispo, olha, eu não quero isso, eu não quero, sabe, eu prefiro fugir do combate, eu não quero, mas o fato é que existem combates que não dá para você fugir dele. Existem guerras que você precisa hoje, pelo Espírito Santo de Deus, compreender que você vai ter que lutar, que você precisa lutar. Paulo lutou muitas guerras, Paulo combateu de várias formas, e ele, quando chega no fim da vida, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É impossível, amados, ignorar que nós vamos ter que combater bons combates. Se você analisar a vida de Paulo, Paulo enfrentou muitas vezes os fariseus, Paulo muitas vezes enfrentou os próprios apóstolos, eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Ele teve confrontar, ele teve embate com Pedro. Muitas vezes você percebe que Paulo lutou muitas lutas, muitas guerras, que foram inevitáveis para que ele pudesse propagar a mensagem da graça de Deus. Foi inevitável algumas guerras, algumas lutas, alguns embates. E o que eu quero dizer, e eu falei que ia falar um pouco sobre isso, é que às vezes nós achamos que no mundo tudo vai ser muito fácil. Parece que, porque nós estamos em Cristo, que a nossa vida obrigatoriamente tem que ser um mar de rosas. Eu quero lhe dizer hoje, se você não sabia disso, que isso não é verdade. Porque nós estamos em Cristo, nós temos a garantia da vida eterna. Porque nós estamos em Cristo, nós temos a garantia que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele nos livra do mal, que Ele estará conosco por onde quer que nós andarmos, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Agora, sabe que às vezes no meio da guerra, nós sangramos também. Às vezes no meio da guerra, se você for trazer literalmente para uma guerra, você sabe que na guerra, algumas pessoas perdem o braço, alguns perdem a perna, alguns perdem a própria vida, e nós identificamos aqui na Bíblia Sagrada homens como Estevão, que deu a própria vida, morreu, se tornou um mártir da igreja, morreu, sangrou, morreu, porque ele estava em combate, crendo na palavra, ensinando o que Jesus havia posto para que eles pudessem ensinar. Então, é importante a gente ter essa dimensão, que porque nós estamos em Cristo, nós vamos lutar algumas guerras, algumas lutas, e nós vamos sangrar algumas vezes. Sim, nós vamos perder amigos, nós vamos nos afastar de pessoas, pessoas vão se afastar de nós, porque algumas guerras, alguns combates vão trazer também estas consequências sobre as nossas vidas, porque cristianismo não é uma história fantasiosa, cristianismo é guerra. O próprio Senhor Jesus disse que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. Então é importante eu e você já começarmos a entender tudo isso daqui. Por quê? Porque tem pessoas hoje na obra de Deus tentando fugir do combate, porque não entenderam que o combate faz parte do processo de vida, faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento, para que possam alcançar a coroa da glória, para que possam alcançar o que Deus tem para as suas vidas. Eu falei aqui, dei um exemplo simples, que é uma narrativa que várias pessoas já fizeram, fazem, sobre o lagarto dentro de um casulo, ou a larva dentro de um casulo, antes de se transformar numa borboleta. Você sabe, quem não ouviu ou quem não sabe, eu vou falar de novo, uma larvazinha, um lagarto, antes de virar borboleta, ela fica dentro de um casulo. E aquilo é muito apertado e a larva vai ali se movimentando e forçando para expandir ou para arrebentar com aquele casulo. E ela vai fazendo força, vai fazendo força, vai fazendo força, vai fazendo força, até que um dia ela consegue expandir, estourar aquilo, e aí ela vai ter forças para bater aquelas asas enormes que serão criadas e possa voar. No entanto, se alguém pegar uma larvazinha
dentro de um casulo e perceber que ela está forçando ali a barra para sair, e se você for lá e abrir ali, sabe, aquele casulo e libertar aquela lagartinha, aquela larva, ela nunca vai conseguir ter forças para bater as suas asas, porque faz parte do processo passar por aquela dificuldade para que tenha forças para poder bater as suas asas e voar. Existem coisas que nós não entendemos. Eu falei, o futuro nós não conhecemos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu me recordo que um belo dia eu estava aqui num culto, acabei de fazer um culto maravilhoso, fui para minha casa e de repente comecei a passar mal e descobri que estava com Covid. Fiquei ruim, afetou meu pulmão, junto com a Covid eu estava com dengue, com Covid, afetou meu pulmão, da noite para o dia. Então são coisas que se levantam, investem contra as nossas vidas, é uma guerra que nós travamos. Quantas pessoas, porque às vezes pensa, bispo, um evangélico, uma pessoa que está em Cristo, poxa, está com câncer. São guerras que as pessoas lutam. São guerras que as pessoas lutam. Quando um filho de Deus é acometido por um câncer, é uma guerra. É uma batalha terrível, árdua, e que este filho tem que saber, precisa saber, que ele não pode desistir da luta até que ele tenha vitória. Não é porque o mal veio contra as nossas vidas que nós vamos desistir ou vamos nos sentir não muito amados por Deus. Porque parece que quando alguém passa por uma luta, passa por um problema, tem uma dificuldade, tem uma dor, a pessoa parece que se volta para Deus e diz, Senhor, sabe, o Senhor me abandonou. Sabe, parece que, bispo, eu tenho um problema de família, sabe, tem hora que dá vontade de morrer, porque é uma tristeza muito grande, é uma agonia na minha alma, porque é uma luta que eu estou enfrentando. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos em guerra, e no mundo nós vamos passar por lutas, problemas em casa, problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros, isso pode surgir contra a sua vida a qualquer momento. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, é estar preparado no Senhor, alicerçado na palavra, tendo a certeza de que Deus vai te dar a vitória diante desta guerra, ainda que por um momento haja sangue, ainda que por um momento você possa sofrer, ainda que por um momento pareça que seja o fim, você precisa entender que toda guerra que o Senhor nos coloca para lutar, Ele está conosco, porque o nosso general é Cristo. Então, eu quero que você verdadeiramente abra o seu coração e entenda isso, porque a Bíblia Sagrada, se nós pegarmos aqui a Bíblia Sagrada, ela é repleta, amados, de Gênesis a Apocalipse, de situações de combate. Se nós analisarmos as Escrituras, nós vamos perceber que sempre houve guerras. Elias, por exemplo, teve uma guerra que ele teve que lutar, ele se deparou com 400 profetas de Baal, e ele teve que lutar aquela guerra. Talvez ele não quisesse, talvez não era a vontade dele, mas ele precisou lutar aquela guerra, ele precisou lutar aquela batalha. Se nós analisarmos aqui também, Jesus muitas vezes lutou guerras contra os fariseus, ele lutou uma guerra de ir à cruz, foi crucificado, ele foi até o final, sangrou, morreu, ressuscitou por mim, por você, ele teve que lutar a guerra dele. Eu quero dizer uma coisa para você, amados, tem muita gente fugindo da guerra, tem muita gente abrindo mão de lutar guerras, de lutar lutas, de lutar batalhas, nós não podemos. Se nós pegarmos a igreja primitiva, lutou muitas guerras, homens morreram, lutaram contra a religião, lutaram contra tantas coisas, e a gente percebe que sempre houve guerras em que os filhos de Deus tiveram que lutar. Algumas pessoas dizem assim, bispo, olha, sabe, existem coisas que estão acontecendo aí que nós não temos que nos meter. Olha, bispo, eu vou falar uma coisa, sabe, do fundo do meu coração, irmão, não me leve a mal, mas política e religião é igual futebol e não sei, isso não se pode ser tratado dentro da igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia Sagrada é repleta de histórias em que homens de Deus estavam envolvidos dentro do governo. Eu te dou um grande exemplo quando foi um período de grande abundância, de grande felicidade para o povo de Deus. Quando José se torna governador, um cargo político,
Ele se torna um governador do Egito, um justo no governo. O povo viveu com paz, viveu com abundância. José morre. Veio um faraó que não conhecia José, escravizou o povo. Então, às vezes parece que, antes de nós sermos evangélicos e cristãos, nós precisamos entender que nós somos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. E que nós temos também deveres e obrigações, assim como o governo tem deveres e obrigações conosco. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que muitas coisas que estão aí fora, nós vamos precisar fazer guerra, sim senhor, sim senhora. Porque querem introduzir, por exemplo, dentro das escolas, sabe, situações em que a criança, ela não tem sexo, a criança... Amado, espera lá. Há uns anos atrás colocaram um senhor, vou chamar de senhor porque eu sou educado, nu, uma senhora nua, e crianças tocando nas partes íntimas do homem e da mulher. Isto é arte. E parece que nós temos que nos acuar, porque, sabe, o povo de Deus não pode ser brigão, o povo de Deus não pode entrar em guerra. Quem disse? Onde está escrito isso? Nós temos que lutar estas guerras, sim senhor, sim senhora, senão vão entupir a nossa boca, vão calar a nossa voz. Eu mostrei aqui, quarta-feira, quem não esteve no culto, assista, um profeta chamado Jeremias, um homem de Deus, e um profeta chamado Ananias. Ananias era um falso profeta. Ananias era uma farsa. Ananias vai e diz assim, olha, o rei babilônico morreu, daqui 2 anos, o povo vai ser liberto, vai voltar para casa e tudo vai ser restabelecido. Ele era um falso profeta. Veio Jeremias e disse, isso é mentira. Jeremias falou, isso não é verdade. Todos os profetas antes de nós profetizaram, eles vão ficar por 70 anos lá. Eu sei que o que ele está falando é gostoso de ouvir, porque você quer ver seu pai, você quer ver sua mãe, você quer ver tua família, mas eles não vão voltar. Eles vão morrer na Babilônia, eles não vão voltar para cá. Porque os profetas antes de nós disseram que eles ficariam lá por 70 anos. Eles não vão voltar, eles vão morrer no exílio, eles vão morrer na Babilônia. E ele foi lá e confrontou aquela mentira. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente não quer confrontar nada, a gente não quer confrontar, deixa para lá, bicho, deixa introduzir o que quiser, sabe? O reino de Deus, nós temos a vida eterna. Não, amados, nós somos defensores de Cristo nessa terra, nós somos a resistência de Cristo nesta terra. Você percebe que parece que o mal está avançando e nós estamos acuando como se eu não tenho nada a ver com isso. Bicho, sabe esse negócio de homem com homem, não tenho nada a ver com isso. Amados, homem com homem é uma aberração, não é bíblico. Olha, se o Estado aceita, se as pessoas, cada um faz o que quer da vida, mas biblicamente é pecado. Biblicamente não tem o respaldo de Deus, biblicamente a igreja não pode apoiar isso como se fosse algo normal, porque a sociedade diz que é normal. Mulher com mulher é uma aberração diante de Deus. Mas aí parece que a sociedade fala e nós temos que ficar acuado, porque afinal de contas, se falar vai preso. Ao invés de ir preso, muitos homens de Deus morreram, deram a vida pela fé. Mas é que nós não queremos abrir mão de nada, nós não queremos abrir mão da nossa vida, nós não queremos abrir mão das coisas que nós temos, parece que nós ficamos acuados. Só que Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 21, ele diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós temos que combater o mal, diga, eu tenho que combater o mal. Mas nós temos que combater o mal. Nós não podemos aceitar o mal como se fosse a coisa mais natural da vida. Um dia meu filho chegou em casa com um problema com um professor da escola. Eu não tenho um problema com ninguém. E meu filho me relatou e eu disse, Gabriel, o que você está falando é muito grave, isso é muito sério. Me explica. Ele me explicou tudo, eu fui à escola, pedi para que chamasse o professor, a diretora da escola, sentamos numa sala, pedi que chamasse o Gabriel, senta aqui, Gabriel. Tá? E eu falei, Gabriel, o que aconteceu? E aí o Gabriel falou, ele falou isso. E o professor disse, não, eu não falei isso. Eu falei, senhor, por favor. Ele falou ou não falou? Não. Eu falei, agora o senhor fala. O que o senhor falou? Falei isso. A diretora falou, o Gabriel, meu filho, disse assim, pai, eu vou chamar 2 testemunhas que eu tenho lá, que ele falou.
Eu disse, você tem testemunhas que ele falou? Ele disse, eu tenho as testemunhas que ele falou. Ele disse, não, eu falei, mas não falei. Opa, pera lá. O senhor falou ou não falou? Não, eu falei. Então eu falei, agora o senhor, vou falar com o senhor o seguinte, de homem para homem. Ele disse, não, eu não falei. Eu falei, vamos falar de homem para homem. Ah, eu não falei. Eu falei, de homem para homem, nós vamos falar. O meu filho, a educação do meu filho, eu dou em casa. O senhor está aqui para isso, para isso, para isso. Eu não admito que o senhor faça isso com o meu filho. Não admito que o senhor faça isso. O senhor entendeu o meu posicionamento? Ah, entendi, sim, senhor. O senhor não faça mais isso com o meu filho. Me posicionei. Aí depois ele foi falar para não sei quem que eu era estúpido. Sou estúpido. Sou estúpido. Sabe por quê? Porque eu sou um defensor da verdade. Porque no dia que eu me calar, as pessoas vão fazer o que quiserem com os meus filhos, com seus filhos, com os nossos filhos, e nós vamos começar a aceitar tudo, e vamos atar os nossos braços, como se nós tivéssemos que aceitar. A educação dos meus filhos, quem dá sou eu. A escola ensina inglês, espanhol, português, o que quiser ensinar. A educação bíblica, religiosa, cívica, moral e ética dos meus filhos, quem dá sou eu, a minha esposa, a minha família e o meio que nós vivemos. Só que a gente tem que se posicionar. Ele disse, não, mas eu falei, meu senhor, estou falando para o senhor, de homem para homem. O senhor nasceu homem, eu nasci homem. Se o senhor fizer isso novamente, a conversa é na esfera de homem para homem. O senhor nasceu homem como eu nasci homem. Ele disse, sim, senhor. Eu falei, sim, senhor. Estamos conversados? Estamos conversados. Falei para a diretora, estamos conversando? Pelo amor de Deus, bispo, pelo amor de Deus, eu peço desculpas, isso não é um procedimento da escola. Falei, então estamos conversados. Peguei meu filho, levantei, e o Gabriel, aí ele viu, ele disse, eu vou chamar as testemunhas. Eu falei, não precisa chamar ninguém, Gabriel. Ele já disse que falou, eu não quero que fale mais isso, não admito, acabou. Eu não tiro o respaldo de professor. Se o meu filho erra, eu repreendo ele dentro de casa, eu levo, como já fiz, ponho na sala de aula e falo, peça desculpa para o professor, eu escrevo carta, falo, leva lá para o teu amigo, entrega, pede desculpa para o teu amigo, você falou que não podia falar com ele, pede para entregar para a mãe dele o pedido de desculpa da nossa família, porque você não aprendeu isso dentro de casa. É assim que eu ensino os meus filhos. Agora, não venha querer ensinar para os meus filhos, ou falar coisas para o meu filho que eu não admito, que eu não ensino dentro da minha casa, que é contra os meus princípios e os propósitos de Deus para a minha vida e para a minha família. O que eu quero que vocês saibam, amados, que nós temos que lutar as nossas guerras, porque parece que porque nós somos crentes, nós não temos direito nenhum. Porque parece porque eu venho na igreja, podem fazer o que quiser comigo, porque eu sou crente, então eu sou saco de pancada. Amados, o Estado tem deveres e obrigações com você, como homem e uma mulher, um cidadão e uma cidadã desse país. E existem guerras que você não pode fugir delas. Você consegue compreender o que eu estou te falando? Porque além da nossa vida espiritual, nós precisamos entender que nós vamos ter embates, guerras, além do campo espiritual, no campo da vida, no campo físico, no campo da razão, no campo da lógica. E nós temos que estar preparados. Porque senão, amados, as pessoas vão começar a distorcer a verdade de Deus e introduzir isso dentro dos nossos lares. Eu fiquei sabendo esta semana, quando acabar o culto aqui, eu vou perguntar para os especialistas aqui da nossa igreja, porque eu fiquei aterrorizado. Uma criança da nossa igreja que nasceu, foi fazer o registro e foi posto com meu nome bem. Neutro. Você não pôs lá que é menino? Menina? Não, neutro. Neutro? Um menino nasce menino. Uma menina nasce menina. Ninguém nasce neutro. Que neutro? Agora, se nós não lutarmos contra isso, igreja, daqui a pouco vão fechar a igreja, daqui a pouco o pastor é proibido de falar porque ele se toca em algum assunto, daqui a pouco a sociedade... Amados, o nosso chamado é para agradar a Deus e não a homens. Então eu vou apurar isso para saber se não houve um erro da pessoa que fez o registro ali na hora de digitar, porque isso é uma aberração. Bicho, você está nervoso? Não, estou nervoso. Estou te mostrando na Bíblia Sagrada algo. Olha que coisa interessante. Tito 1,10. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, até dentro da igreja, amados. Tem coisa que se é falado dentro de igreja evangélica que a gente fica, não, deixa para lá, Deus vai prestar conta para Deus. Mas nós temos que falar. Sabe por quê? Porque se nós não falarmos, se nós nos calarmos,
o mal vai prevalecer. Sabe qual é o maior erro que acontece hoje dentro de muitos lares, dentro de muitas igrejas, na vida de muitas pessoas? É que nós nos calamos. Todas as vezes que um justo cala, o ímpio prevalece. Todas as vezes que nós nos calamos, nós estamos consentindo que o mal avance, que o mal cresça. Olha o que diz o versículo 11. É preciso fazê-los calar. Isso é guerra, isso é confronto. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então, se nós nos calarmos, o mal vai prevalecer. O mal vai prevalecer. O que eu e você hoje precisamos entender? O Senhor nos revestiu de força. Ele nos deu força para quê? Para nós lutarmos. Olha o que diz 2 de Samuel 22, 40. Pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Porque o Senhor me revestiu a mim e a você de força? Para nós ficarmos o quê? Quietos? Para nós lutarmos. Então bispo, mas então nós temos que brigar. Mas não é brigar literalmente, arrumar encrenca e confusão. Mas existem combates que nós vamos ter que combater, seja na esfera da oração, seja no campo da oração, colocando diante de Deus, orando com a igreja, orando com a nossa família, e haverá momentos, entenda isso pelo Espírito, por favor, que será necessário o confronto. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes tem pessoas que têm uma característica que não gosta de confrontar. Eu não quero confrontar essa situação. Amado, se uma situação é digna de ser confrontada, confronte. Às vezes nós vamos precisar confrontar pessoas dentro da nossa casa. Às vezes é necessário colocar o pingo no i, o acento, a vírgula, o ponto e vírgula, para que as coisas sejam tratadas e resolvidas, para que tudo se ajuste. O maior problema hoje que existe, às vezes dentro dos lares, é que as pessoas às vezes fazem briga, fazem guerra. Quando eu digo confrontar, não é brigar com a mulher ou brigar com o marido. Olha, tudo precisa passar às vezes por uma questão de confrontação. Deixa eu falar uma coisa para os pais. Às vezes é necessário confrontar os filhos. A Bíblia fala que a criança que é criada, entregue a si mesma, virá sobre ela a ruína. Quando um pai e uma mãe não põem limite, não confrontam o filho, não coloca para pensar, sabe? Não posiciona quem manda, o pai que manda, a mãe, não confronta. Olha, seguramente a criança cresce sem limite. Vai chegar uma idade que a criança vai fazer o que quer. A criança não vai respeitar pai, não vai respeitar mãe, não vai respeitar a autoridade, não vai respeitar ninguém. Hoje de manhã eu falava sobre isso no culto de Santos, de uma situação que eu, em especial, vivenciei, em que os pais não colocavam limite na criança, não punha limite, e a criança fazia o que queria, estava no shopping, esperneava, punha a perna para cima, gritava, o pai com vergonha ia lá e comprava, e dava, não, para de chorar, e tudo que queria a criança dar. Cresceu, e um dia cresceu, o pai disse não, deu um tapa na cara do pai, bateu no pai, agrediu o pai. Sabe qual que era a conversa enquanto a criança crescia? Eu nem vou falar, porque olha, quando falar, olha, vou te falar, viu? Eu não quero arrumar. O pai já começou a falar, eu nem vou falar mais, porque é uma confusão. Eu não vou falar mais nada. Fala você. E a mãe ia, também não vou falar. Tinham medo de confrontar. Quando o pai chegava para falar uma coisa, eu não vou nem falar. Vamos fazer à vontade, faz o que quer. Vê lá o que quer. Não é o que a gente quer, mas vamos fazer o que a pessoa quer, para evitar problema. Deixa eu falar uma coisa, você não tem que evitar problema, não. Eu falei hoje de manhã, os meus filhos vão crescer, vão casar, e se acha que vai casar, eu não vou dar mais pitaco na vida, pede para ser promovido, pede para voltar para a casa do Pai Celestial, porque enquanto estiver aqui na terra, eu vou dar pitaco. Meus filhos vão ter filhos, ou você eu vou dar pitaco. Bispo, não arruma confusão. Vou dar pitaco na vida dos seus filhos. Quer você queira ou não, vou dar pitaco. Mas o filho é meu. Vou dar pitaco. A palavra já diz, vou dar pitaco. Vou dar pitaco. Brincadeiras à parte. O que eu quero que vocês saibam é que tem momentos que nós temos que confrontar.
O confronto, ele é necessário. Igreja, não estou falando para você chegar em casa e brigar com a mulher. O bispo falou para eu quebrar o pau com você. Pera lá, deixa eu explicar esse negócio aqui. Não é nada disso. O confronto, às vezes, é necessário. Uma conversa, um diálogo, resolver uma questão, colocar o pingo no i. Quando eu digo de um filho, põe limite, ensina, orienta, obviamente isso é necessário, amados. Isso é necessário. Às vezes parece que a gente não quer ter problema, não quer lutar, não quero isso, não quero ser taxado de chato, não quero... Mas que você seja taxado de chato. Porque se nós não resistirmos, e nós estamos aqui como resistência, o mal vai crescer e vai prevalecer. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele... Nós temos que resistir, e eu sou resistência. Olha só, Eclesiastes 4,12. Se alguém quiser prevalecer contra um, isso aqui é família, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras, ou seja, uma família com Deus, não se rebenta com facilidade. Nós somos guardiões da verdade. Olha como isso sempre aconteceu. Às vezes entre irmãos, numa sociedade, numa vida conjugal, entre relacionamentos de amigos, irmãos, às vezes é necessário. Quando eu falo que você tem que confrontar, entenda, não é você arrumar guerra com ninguém, mas tem coisa que você tem que conversar. Tem que conversar. Gálatas 2,11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo foi lá e confrontou Pedro. Pedro poderia ter falado assim: ô Paulo, posso falar um negócio para você? Cara, vai arrumar um emprego. Sabe quem eu sou, Paulo? Eu andei com Jesus, amigo. Sabe aquela foto da ceia que o pessoal põe nas casas por aí? Aquela terceira pessoa sentada do lado olhando, era eu, cara. Você estava lá? Você não estava lá. Eu estava na ceia. Eu sou íntimo de Jesus. Quem é você para me confrontar? Paulo se preocupou com isso? Paulo confrontou a Pedro, porque Pedro se tornara repreensível. Hoje a gente vive com todo carinho, tá? Não fica chateado. A gente vive a geração do mimimi. Se o pastor dá uma ligação para dizer: meu irmão, você não está vindo para a igreja, como é que está a família? Ah, não vou mais. Está mexendo. Hoje as pessoas não gostam de ser confrontadas na igreja. Se tocar em alguns assuntos, eu não vou no culto, que o bispo agora está batendo demais. Não estou batendo, não bato em ninguém, amados. Meu chamado não é para bater em ninguém. Agora, a palavra por si, ela confronta. A palavra por si vai confrontar a mim, vai confrontar a você, vai colocar eu e você no nosso devido lugar. Jesus fez isso muitas vezes com os fariseus. Israel lutou contra diversos inimigos em diversas guerras. Sempre houve confrontos. O que eu quero caminhar agora para o final da mensagem, depois de ter falado muito sobre isso, para frisar bem na sua cabeça essa questão de que existem guerras que nós temos que lutar, eu queria voltar agora com o assunto inicial de guerras que são inevitáveis. Algumas pessoas simplesmente fogem ou não querem, às vezes, resolver situações. Algumas pessoas não querem ser confrontadas, algumas pessoas não querem resolver os problemas e vão levando aquilo adiante na vida. E hoje, a gente se depara, estou falando da obra de Deus, tá? Com centenas de milhares de homens e mulheres de Deus com a vida arrebentada. Hoje a gente vê pessoas que poderiam estar muito melhor, mas evitaram o processo, evitaram forçar a barra no casulo, evitaram, se fortalecer no meio do combate, no meio da batalha. Eu sei que às vezes fugir de uma situação é muito mais fácil. Eu sei que às vezes ir embora para evitar um problema é muito mais fácil. Mas às vezes é exatamente isso, que vai impedir o seu progresso e o seu crescimento. Talvez algumas pessoas hoje estão enfraquecidas. Algumas pessoas hoje estão passando por tristeza, por luto, por dor, por necessidade, por carência e por muitos problemas, porque evitaram uma guerra que não poderiam evitar. Então, alguns embates que vão surgir na sua vida, e acredite, eles vão surgir, não é para você ter medo, não é para você fugir, mas é para você, como eu disse há pouco, como Paulo falou para Timóteo, lembra da profecia,
é para você se lembrar da palavra, é para você usar a palavra, é para você colocar a sua fé em ação, é para você se mover por fé e vencer. Lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus chama Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, eu vou usar você para tirar o meu povo da escravidão do Egito. O povo de Israel vai sair desta terra que tem assolado a vida deles, eu vou usar você. Olha o versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Você percebe que nesse momento, o confronto era inevitável. A guerra era inevitável. Não tinha como Moisés fugir deste processo. Mas ele achou que ele não tinha condições de encarar aquela batalha. Às vezes você acha, entenda com carinho que eu vou te dizer, que algumas coisas que vêm contra a sua vida, você não tem força para resistir. Às vezes parece que algumas guerras que você está lutando, situações que você está enfrentando, parece que você não vai ter condições de lutar contra aquilo. Escuta uma coisa que eu vou te dizer: Deus não vai te colocar numa guerra em que você não possa vencer. Deus não vai permitir que chegue uma luta, uma tentação, que você não seja capaz de suportar. Deus não vai permitir que algo venha contra a sua vida, de sorte que você não vai ter condições, ou estrutura, ou armas adequadas e certas para lutar contra aquilo. Às vezes nós fugimos porque nós achamos que nós não seremos capazes de lutar contra aquilo. Eu volto a dizer, é muito errado quando alguém passa por um problema de doença, seja um câncer, seja qual for o tipo de problema que você passe, e você começar a dizer: eu vou desistir, eu vou morrer, eu vou me entregar, eu não vou lutar. Você não pode fazer isso. Tudo que investir contra a sua vida, saiba que Deus está com você. Ele vai adestrar as suas mãos para esta guerra, para esta batalha, para te dar a vitória. Por isso que vem lutas inesperadas e nós achamos que nós não estamos preparados. Amados, de verdade, se o Senhor dissesse para mim, há 20 anos atrás, que eu passaria pelas coisas que eu passei para estar no lugar que Ele me colocou, eu teria feito a mesma coisa que Moisés e teria dito: não, esse negócio não é para mim, põe outra pessoa, manda outra pessoa, eu vou auxiliar, eu vou ajudar, mas eu não tenho condições de resolver isso. Mas o Senhor nos coloca na guerra, o Senhor nos coloca diante da batalha, e Ele vai nos capacitando, vai adestrando as nossas mãos para nós vencermos. Olha como isso é interessante, como sempre parece que a gente quer evitar e fugir do embate, do combate, da guerra e da luta. Jonas 1:1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, versículo 3, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor o lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas fez o quê? Fugiu. Eu vejo muita gente fugindo. Eu vejo muita gente fugindo do seu chamado, fugindo das suas obrigações, fugindo do seu compromisso. Eu vejo muitas pessoas se esquivando, fugindo daquilo que tem que fazer, escolhendo às vezes a ausência das coisas de Deus. Quantas pessoas que têm um chamado, quantas pessoas que foram chamadas por Deus para trabalhar, para servir, recebeu de Deus dons, talentos, chamadas, foram abençoados, foram honrados, mas fogem de servir a Deus, fogem de trabalhar. Isso foi o que Jonas fez. O que eu quero lhe dizer é que quando nós fugimos, a tempestade é pior, porque é a tempestade que Deus envia para nos confrontar, porque aí nós entramos em rota de colisão com Deus, estamos lutando contra os arguilhões e nós vamos nos ferir.
Amados, todas as vezes que Deus colocar diante de você alguma guerra, alguma luta, alguma peleja, não fuja. Todas as vezes que Deus colocar algo nas suas mãos para realizar e para fazer para Ele, faça, porque Deus vai te honrar. Nós não temos que fugir. Você não tem que viver amedrontado, fugindo, porque eu sei que na nossa carne nós não temos capacidade para tudo. Eu sei que na nossa carne nós temos deficiência. Eu sei que na nossa carne nós temos limitações. Mas se nós confiarmos na palavra, na profecia, nós vamos entender, sabe o quê? Que sempre aqueles que eram fracos diante dos homens foram extremamente honrados por Deus e venceram grandes batalhas, grandes guerras. E eu queria encerrar falando uma coisa para vocês. Meu filho falou sobre isso aqui no domingo, e eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão da vida de Davi. Porque Davi passou por uma guerra que promoveu ele, tirou ele de um status de cuidador de ovelhas e colocou ele diante do rei, na fronte de batalha do rei, tornou ele um grande homem diante de toda aquela sociedade, diante de todas aquelas pessoas. A guerra que Davi trava contra Golias era uma guerra inevitável. Alguém teria que enfrentar aquele gigante, ninguém queria. Mas Davi se colocou na posição de enfrentar, de lutar contra aquele gigante. E eu sei que isso foi muito comentado aqui domingo, já foi falado, eu não quero adentrar dentro desse assunto. Mas o que eu quero que você saiba é que existem lutas que vão promover você. Existem situações que quando você sair dela, você vai sair mais forte. Sabe que hoje eu tenho aqui homens e mulheres que são muito mais fortes do que eram, porque passaram por muitas lutas e por muitas guerras na vida. Às vezes nós mesmos comentamos isso, né? Olha, essa pessoa, desculpa a expressão, tá? Comeu pão que o diabo amassou, essa pessoa sofreu, mas você vê a pessoa de pé. Pessoas que faliram, pessoas que arruinaram, pessoas que tiveram problemas de saúde. Quando dão a volta por cima, a glória da segunda casa, como foi na vida de Jó, se torna maior do que a primeira. Talvez você esteja hoje aqui dizendo, bispo, muita coisa tem se levantado contra a minha vida, viu, irmão? Bispo, olha, tem se levantado um estreito contra a minha casa, contra a minha família, minha vida financeira. Bispo, se eu contar aqui, o irmão chora. O irmão não é capaz de imaginar o que eu estou passando. O que eu posso lhe dizer é que Deus vai te dar vitória nessa guerra. O que eu quero que você saiba, que no final desta batalha, você vai sair mais forte e vai sair honrado por Deus. Davi não entrou naquela peleja, naquela guerra, para sair derrotado. Golias era maior do que ele. A probabilidade de Davi humanamente vencer era praticamente nula. Os recursos de guerra de Davi eram inexistentes, porque ele era um pastor de ovelha. Davi não tinha nenhuma habilidade a mais, nenhuma capacidade a mais, ao ponto de, no ápice da sua loucura, do seu desvaneio, do seu delírio, ele toma uma postura que ninguém tomaria. Ele vai pegar pedra para lutar contra um soldado. Será que ninguém percebe isso? O desvaneio de Davi, a falta de consciência dele de batalha, de guerra. Ele sabia que ele ia enfrentar um gigante, mas Senhor, eu vou pegar pedra, porque o rei quis pôr uma roupa que não me serve. Eu nunca peguei numa espada, eu não sei o que fazer. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Davi pegou pedra, tacou pedra, ele cai. Davi não tinha uma espada. Olha o que ele faz, versículo 51. Depois que ele cai, pelo que correu Davi, lançando de sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Você percebe que essa batalha veio para promover Davi? Sabia que o que você está enfrentando não é para te destruir, é para te promover? Bispo, como que eu me preparo? Com a palavra, usa a fé, não desiste, não abandona. Não faça como Jonas, vou fugir,
não faça como Moisés, isso não é para mim, eu não tenho condição, eu não aguento. 2 de Samuel 22, 51. Ele é quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Você vê mais adiante Davi falando assim, agora em 2 de Samuel, ele diz assim, Deus dá grandes vitórias. Amados, a luta que você está passando, se você estiver passando, ela é necessária. As lutas que você passou, elas foram necessárias. Agora entenda, por favor, o que eu vou te dizer. As lutas que você vai passar, porque elas vão vir, elas serão necessárias. Elas serão necessárias para te promover, para te fortalecer, para te honrar. Às vezes chega uma notícia inesperada e você fala, meu Deus, que notícia é essa? Às vezes parece que o chão se abre diante de você, o seu mundo afunda. Mas vou dizer uma coisa para você. Deus nunca vai te colocar numa luta que Ele não esteja com você para te dar a vitória. Sabe por que nós fugimos de algumas coisas? Nós fugimos porque justamente nós deixamos de acreditar e de confiar em Deus. Deus está te esperando para lutar a sua guerra, para lutar com você. E há um texto que mostra que um homem que foi ousado e não fugiu de uma batalha, e ele teve a vida dele transformada. Gênesis 32, 28 fala deste homem. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó tinha um nome, né? Usurpador, enganador. Mas a Bíblia relata um momento em que Jacó tem um embate, um confronto. E a Bíblia deixa isso no ar, dizendo, lutou com Deus, lutou com o anjo, lutou com o homem. Mas o fato é que a palavra diz que, como príncipe, lutaste com Deus, com letra maiúscula. Como se Deus estivesse ali, assumindo uma forma física, numa luta física. E Jacó diz, eu não vou deixar você enquanto você não me abençoar. Ele toca na coxa de Jacó, ele fica manco, por isso o judeu até hoje não come, né? A carne do quadril. E aí você vê que aquilo acontece porque ele ousou lutar. E Deus falava ao meu coração que todas as vitórias que nós tivemos na vida foi porque nós ousamos a lutar. Se você tem a sua casa hoje é porque você ousou lutar. Se você tem hoje um escritório é porque você ousou abrir esse escritório, você ousou lutar. Se você tem um diploma hoje é porque você ousou estudar, você lutou para isso. Se você tem uma família, é porque em algum momento você teve que lutar por ela. Se você tem filhos, você tem lutado a vida toda para criar e sustentar seus filhos. A luta faz parte da existência humana. A luta faz parte do processo. A luta é necessária. O combate é necessário. E Deus vai colocar muitas guerras e muitas lutas no seu caminho para te promover, para te exaltar, para te honrar. Deus vai permitir que algumas situações se levantem contra a sua vida, para que Ele possa te honrar. Às vezes você questiona Deus, ou questionou em algum momento, Deus, por que essa pessoa falou de mim? Por que essa pessoa me humilhou? Por que essa pessoa me traiu? Por que essa pessoa me roubou? Deus permite isso nas nossas vidas, porque no lugar da vergonha, Ele dá a dupla honra. Deus permitiu uma tragédia, porque nada acontece sem a permissão de Deus, ou sem a ação de Deus. Deus permitiu um caos na vida de Jó, mas Ele restituiu a vida de Jó no dobro. Então existem coisas que nós estamos passando, talvez alguém que esteja agora pela internet,
Eu falei quarta-feira, quero falar de novo. Talvez alguém que esteja enfrentando uma doença. Talvez você que esteja lutando contra um câncer, esteja aí dizendo: olha, eu não aguento mais quimioterapia, radioterapia, eu vou abandonar tudo isso, eu vou abrir mão, eu vou morrer. Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Deus não colocaria ou permitiria que você estivesse numa luta na qual Ele não pudesse te dar a vitória. Pessoas à sua volta estão aprendendo com você. Pessoas à sua volta estão vendo a sua força, como Deus tem te honrado, como Deus tem suprido você. É no meio das guerras e das lutas que muitas vezes Deus traz pessoas de longe para cuidar de você, para te dar amor, para estar ao seu lado. Às vezes é no meio da batalha que Deus une pessoas. É no meio da guerra que nós ficamos mais unidos. A luta não é para te destruir. Às vezes alguém que abandona tudo, larga tudo, muda de cidade, muda de país, vai para outro lugar, e às vezes se sente: meu Deus, o que vai ser de mim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada é fácil. Nenhuma guerra é fácil. Cada um conhece a sua dor. Cada um conhece a sua dor. Mas você precisa entender que no meio da batalha Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Não é fácil não, amados. Você acha que é fácil empreender nesse país? Você acha que é fácil sonhar na cidade de Itanhaém? Todas as pessoas que sonham aqui em crescer, elas precisam sair daqui para buscar conhecimento fora, para voltar para cá. Eu conheço pessoas que deixam a família em casa para estudar, fazer curso, larga tudo, sofrimento, estrada, para poder fazer um curso, para poder voltar para cá para empreender aqui. Meu filho, quando começou a fazer a faculdade de odontologia, foram integral, 4 anos integral na cidade de Santos, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Às vezes vinha ele correndo: pai, tem um pessoal estranho na rua. Eu falava: meu Deus, pai, eu acho que vão me assaltar. E eu falava: o que eu faço? A bispa falava: vai lá. Mas se vão assaltar ele, eu estou junto, vão assaltar. Eu falei: me dá um pedaço de pau. E aí eu, 3 horas da manhã, punha ele dentro do carro, com um pedaço de pau. Senhor, em nome de Jesus, se vier eu dou-lhe um paulada na cabeça. Depois um advogado da igreja me solta lá, dá um jeito. Dou-lhe um pedaço de pau na cabeça de alguém. É luta, amados. É luta. É luta. Você tem um sonho, você vai ter que lutar. Você tem um projeto, você vai ter que lutar. Vai um monte de gente vai tentar te desestimular, vai tentar enfraquecer você. Você tem um sonho, você tem que lutar. Não vai ser fácil, mas Deus vai te dar a vitória. O que eu quero que você guarde de tudo isso que eu te falei hoje, no teu coração, pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, é que você não tem que ter medo de lutar. Luta até o fim. Quando suas forças se acabarem, você fala para Deus: eu estou sem força. Ele vai entrar com socorro. Quando você disser: Deus, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais, fala para Deus. Deus vai entrar com socorro. Não fala que você vai desistir. Fala: Senhor, me ajuda, me socorre, me dá direção. Deus vai entrar com socorro. Não é feio ter medo ou sentir fraco no meio de uma batalha. Não é feio você dizer que: Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou, sabe, o que eu faço? Ele vai te direcionar, Ele vai te capacitar, Ele vai te dirigir. Agora, vou falar uma coisa para você. No final de cada luta, de cada guerra, você vai sair mais forte, honrado, honrada e com a vitória. Quando você amados, quando a batalha termina, é uma sensação de falar assim: meu Deus, eu venci. É verdade mesmo, eu cheguei aqui. E tem gente que vai olhar para você e vai falar: como é que essa pessoa chegou aí? Como é que essa pessoa alcançou isso? Porque depois que Davi matou Golias, vocês sabem qual que era a conversa que rolou lá? Vocês sabem qual foi a conversa?
Você sabe, Zé, qual foi a conversa? Eu fiquei sabendo. Sabe que todo lugar tem fofoqueiro. Chegou para mim a fofoca. Você acredita, irmã Marisa? Que vieram falar para mim o que aconteceu ali no meio do arraial, quando os filisteus fugiram. Sabe o que falaram para mim? Que tinha gente que falava assim: o que Davi fez eu também fazia. O cara estava caído lá cortar a cabeça, até eu cortava. Golias não era tudo isso aí que estão falando também, não. Eu mesmo ia pegar ele de pau, mas, sabe, estava com um problema na unha. Eu esperei a unha melhorar. Depois que você derruba o gigante, todo mundo aparece dizendo que faria melhor. Depois que você vai lá e luta e dá a cara a tapa, no primeiro todo mundo vai te julgar. Olha lá, como é que pode, não sei o que lá. Amados, no nosso país, escuta o que eu vou dizer em nome de Jesus, com maior responsabilidade eu vou falar isso. Sabe qual tem sido a minha oração? Que Deus levante homens nesse país para guerrear contra esses principados e potestades, dominadores deste mundo que tem se levantado. João era a voz que clamava no deserto. A minha oração é que Deus levante homens. Tem gente que você vai falar assim: esse pastor aí é maluco, eu não aguento ouvir a voz dele. Ok, mas essas pessoas serão levantadas por Deus, porque muitos não têm coragem de fazer o que alguns estão fazendo. Sabia disso? Porque para criticar tem um monte, mas para ter coragem de falar o que alguns pastores falam nesse país, muita gente fica medindo: o que vai acontecer se eu falar? Ai, meu Deus do céu. Já não se fala mais hoje de homossexualidade, já não se toca mais nesse assunto na igreja. Deus está levantando pessoas para guerrear nesse país. Deus vai levantar você para guerrear pela tua família. Deus vai levantar você para guerrear no seu bairro. Deus vai levantar você para guerrear junto com a sua casa, com seu marido, com a sua esposa. Deus vai capacitar você para muitas guerras. E quando elas surgirem, não é para você correr, não. Você vai dizer: Deus me falou lá no culto, aquele dia que a guerra ia surgir. Eu vou lutar. E Deus vai te dar a vitória. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Não fuja das batalhas, amém? Não fuja. Deus vai te dar as armas certas. Você tem uma luta aí? Bispo, como é que eu vou lutar? Vamos lutar com uma arma poderosa chamada oração. A maior arma que uma mulher tem, que um homem tem, é a oração. Você, mãe, tem uma situação na sua casa com um filho, confronta, ora. Coloca a vida do teu filho todo dia em oração diante de Deus. Estou com uma situação no meu trabalho, o bispo estão me confrontando lá, sabe? Então, ora. Vamos começar isso aqui dentro da igreja hoje? Vamos? Curva a sua cabeça para você não se dispersar. Feche os seus olhos se você quiser. Pai, eu sei que às vezes nós somos acometidos por algumas guerras que nós não buscamos. Eu sei que situações insurgem contra as nossas vidas. O mal vem, o inimigo vem para nos derrubar, para nos confrontar. Mas em tudo o Senhor nos tem dado a vitória. Por isso eu entrego nas suas mãos cada família desta igreja. Eu entrego nas suas mãos nesta noite, Deus, essas pessoas que estão pela internet. Alguns que vêm dizendo que não tem força, que não aguenta mais. Talvez alguém que esteja num relacionamento, que esteja ferido, ferida, machucado, machucada, dizendo que não aguenta mais. Mas Deus está te dando hoje forças para lutar. Deus está te dando hoje forças para você lutar. Para lutar pela restauração da sua família. Para lutar pelo seu casamento. Deus está te dando hoje forças para você lutar esta guerra. Quem tem se levantado contra a sua vida vai cair. E Deus vai te honrar. Assim, Deus, eu entrego os teus filhos e filhas, na certeza de que assim será, em nome de Jesus.
Por isso eu declaro que a graça, a paz, a misericórdia e o amor irão nos dirigir por mais uma semana. Eu já abençoo, em nome de Jesus, o mês de setembro, cada dia dele. Nosso próximo culto de domingo, de ceia do Senhor, eu já declaro anjos ministrando neste lugar, a tua glória sendo manifestada no nosso meio. Eu já declaro sobre o curso de teologia amanhã, Pai, um agir sobrenatural do teu Espírito. A nossa ação social na terça-feira, Pai, com as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade na rua, que trabalham com reciclagem, pessoas carentes, pessoas com necessidades, que nós vamos atender, que a tua glória seja manifestada. Senhor, eu entrego cada dia deste próximo mês nas tuas mãos, e queremos hoje, Deus, encerrar te louvando pelo milagre que temos recebido de ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.